tema proposto pela Univesp para esse PI foi desenvolvimento de material didático para alunos com necessidades especiais. E baseado neste tema norteador, fizemos a revisão bibliográfica e propusemos um material didático que trouxesse aprendizagem significativa para discentes do ensino médio com deficiência intelectual. Mais especificamente, fizemos o estudo de caso de uma estudante com deficiência intelectual e, a partir das necessidades dela, desenvolvemos um material pedagógico para auxiliar a compreensão de alguns conceitos matemáticos. Esse projeto surge num contexto de pandemia, onde as escolas enfrentam um ensino remoto emergencial, que, por seu caráter emergencial, não chega a ser um ensino EAD propriamente, é despreparado, não conta com todos os recursos que poderia e é excludente, situação que se agrava para alunos que precisam de um atendimento educacional especializado numa educação inclusiva. De acordo com uma das autoras que compõem a bibliografia do nosso relatório, professora e doutora Lúcia Magalhães Merrick, por educação inclusiva entende-se o processo de inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais e distúrbios de aprendizagem na rede comum de ensino. Sob essa ótica, quem tem que se modificar para se integrar não são os alunos público-alvo, mas sim as escolas. Desta forma, pauta-se a educação no respeito e na diversidade humana. Para o site Diversa, educação inclusiva é aquela com oportunidades iguais para todos e estratégias diferentes para cada um, de modo que todos possam desenvolver o seu potencial. Já a educação especial, de acordo com Edilene Aparecida Ropoli e outras autoras, presume uma escola que não exclui alunos que não atendem ao perfil escolar idealizado. A educação especial, dentro da perspectiva inclusiva, oferece aos alunos serviços, ferramentas e estratégias de acessibilidade ao ambiente e aos conhecimentos na escola. O grupo optou por desenvolver o projeto em uma escola onde uma das integrantes é professora de uma aluna com deficiência intelectual. Nós obtivemos acesso ao laudo médico, ao relatório educacional especializado da escola anterior e realizamos uma entrevista com a mãe da aluna. No laudo médico, o diagnóstico é de retardo mental moderado. No relatório da escola anterior, nós descobrimos que ela era capaz de escrever o próprio nome, estava socialmente integrada, mas tinha dificuldade na concentração e na coordenação de movimentos que envolviam a atenção. Em matemática, ela fazia correspondência à quantidade algarismo, com autonomia e facilidade, e inclusive algumas operações simples sem a necessidade de ajuda. Na entrevista, nós verificamos que ela é uma moça de 22 anos, natural de Pernambuco, e que ela cursou a escola regular nos primeiros anos do ensino fundamental, mas abandonou a escola por não obter sucesso. Posteriormente, já morando em São Paulo, ela frequentou o CIEJA. Após o estudo dos documentos e da entrevista com a mãe, o grupo considerou pertinente a aplicação de sondagens diagnósticas, tanto na alfabetização quanto em matemática. E o resultado mostrou que a estudante se encontra na hipótese pré-silábica com variação intra e interfigural, em que ela apenas escreve algumas letras que não correspondem aos valores fonéticos, porém ela é capaz de escrever o próprio nome. Em matemática, nós identificamos que a estudante consegue reconhecer os algarismos até 5. Ficou evidente a partir do relato da mãe das sondagens diagnósticas que nesse período de pandemia em que a estudante não teve um acompanhamento da rotina escolar mais de perto, houve certa regressão no aprendizado, tanto na alfabetização como no letramento matemático. Bom, tivemos vários desafios no desenvolvimento deste projeto, principalmente por ainda estarmos em meio à pandemia de Covid-19. No começo do semestre, os alunos estavam em sistema de rodízio de 50%. Então, nós víamos a Janaína a cada 15 dias. A parceria com a mãe dela foi crucial para desenvolver esse trabalho. Outro desafio é que a escola não possui atendimento educacional especializado. O último relatório pedagógico da Janaína é de 2019, de quando ela estudava ainda no CIEJA. Nós não tínhamos um horário específico para fazer as sondagens com ela. Todas as sondagens que nós fizemos com ela foi durante o horário da minha aula. Eu aproveitava um horário que os meus alunos estavam fazendo atividade e eu chegava na mesa da Janaína
e na sondagem matemática nós identificamos que ela consegue fazer a correspondência até o algarismo 5, ela consegue contar até o número 10, as quantidades, mas ela não consegue identificar os algarismos 6, 7, 8. Teve uma atividade que tinha que pintar 5 corujinhas e ela acabou se empolgando e pintando 7. Ela percebeu o erro. E eu peguei e perguntei, e agora, Janaína, o que você vai fazer? Aí ela falou, vou apagar. E aí eu perguntei, quantas corujinhas você tem que apagar? Aí ela respondeu uma. Ela se concentrou em 2 corujinhas e contou 1, 2, 3, 4, 5. Ali eu concluí que ela não tinha a competência de fazer cálculo de subtração. Um grande desafio pra gente é que nós queríamos a atividade fosse realmente inclusiva. Nós não queríamos desenvolver um material didático que a Janaína desempenhasse a atividade de forma segregada do grupo. Então, o jogo teria que ser para toda a sala. Pensamos no jogo de tabuleiro. A princípio, nós queríamos que fosse um jogo multidisciplinar. Eu pedi a colaboração dos outros professores, mas essa colaboração não veio. E conversando com o professor de artes, ele ficou interessado em participar para desenvolver o tabuleiro na aula dele, mas coincidiu com o período de provas. Então, ele não conseguiu desenvolver o tabuleiro na aula dele e acabou que a gente desenvolveu o tabuleiro e desenvolveu a atividade nas 2 aulas que eu tenho na semana durante a aula de química. Para todos os alunos ficou as questões de química geral e para a Janaína ficaram questões sobre matemática. De um lado do cartão fica o algarismo e do outro lado do cartão fica o número de corujinhas. Eu achei que foi um jogo muito interessante porque foi um jogo que realmente conseguiu incluir a Janaína. Os autores que contribuíram para o nosso trabalho foram Paulo Freire, Ausubel e Vygotsky. E um artigo que colaborou muito para a construção do nosso trabalho foi a escolarização de alunos com deficiência intelectual, uma análise da aplicação do Plano de Desenvolvimento Educacional Individualizado, de Maria Denise Pletsch e Rosana Glatt. O primeiro ponto era como trabalhar com a estudante em sala de aula. Depois, era descobrir uma maneira de trabalhar de forma lúdica e significativa um conteúdo de interesse. Esse conteúdo nós escolhemos a matemática. A princípio, nós pensamos numa sequência de 4 atividades: a construção de um ábaco, confecção de pulseiras de miçangas, um dominó alternativo e um jogo de origem europeia chamado fecha-caixa. Essas atividades trabalhariam a contagem, padrões e sequências matemáticas, o reconhecimento de quantidades e algarismos e o cálculo mental de soma e subtração. Mas não trabalhariam tanto a questão da integração com os colegas. Então surgiu a ideia de um jogo de tabuleiro de percurso, em que desde a confecção do tabuleiro e das cartas de desafio até a hora do jogo em si, existe um fator integrador. Para estudante em específico, esse jogo de tabuleiro trabalharia as habilidades de contagem, de reconhecimento de quantidades e algarismos e de soma. Fizemos a aplicação do jogo com os alunos no dia 24 de novembro de 2021 e foi uma experiência muito rica. Para nossa aluna especial, fizemos um tabuleiro e as cartas de 1 a 12, onde de um lado ficaram os objetos e as quantidades e do outro o algarismo que representa essa quantidade. O jogo foi jogado com 2 dados e a atividade foi em conjunto e de forma inclusiva. Os outros alunos auxiliaram a nossa aluna a contar e seguir pelas casas do tabuleiro. Acompanhei parte da atividade e percebi que a aluna gostou muito. Sentiu-se até ansiosa, às vezes errando a contagem, mas depois, com mais calma, acertando os valores. Os outros alunos acompanharam e a apoiaram. Na classe, separamos a turma em 5 grupos e cada grupo criou seu próprio tabuleiro. As cartas do jogo foram preparadas por nosso grupo da Univesp e foram sobre química, com perguntas de múltipla escolha. Os alunos jogavam os dados, andavam as casas e respondiam a pergunta. Se acertassem, podiam jogar os dados novamente. Se errassem, era a vez do próximo jogador.
A turma aderiu ao jogo, foi visível que se divertiram com a atividade e um destaque foi a manipulação dos dados. Adoraram jogar, fizeram várias observações sobre as jogadas. Foi uma atividade lúdica, inclusiva e muito divertida.